Descubra como o Padre Pio acabou com a infestação de piolhos nas plantações. Frei Pio regressou para junto da família em Petreutina durante os primeiros meses de 1909. O seu pai e o seu irmão mais velho, Michele, tinham partido havia pouco tempo para a América. Vivia por isso com a mãe e as irmãs. Viu-se livre de regras e horários. Os seus dias já não eram marcados pela sequência metódica das obrigações conventuais. Agora tinha de organizar a própria vida como melhor lhe parecesse. Estava em casa por questões de saúde. O seu principal dever era tratar-se, portanto, e viver ao ar livre. Como continuava a ser um religioso, devia cumprir os deveres de orações previstos para os religiosos. Missa de manhã, recitação do ofício divino, terço, etc. Aparentemente, a sua vida desenrolava-se dentro da maior normalidade. As pessoas viam-se no passar na aldeia, sempre recolhido e silencioso. No entanto, era afável e cordial para com todos. As pessoas estimavam-no muito. Tinham intuído que naquele jovem religioso se davam fatos misteriosos. Sentiam nele o fascínio do céu. Muitos o consideravam santo e recorriam a ele pedindo-lhe orações. Em abril de 1913, os piolhos infestaram as favas em plena floração. Cada plantinha estava infestada daqueles insetos que, interrompendo o desenvolvimento do fruto, arruinavam a colheita. Certo camponês pensou recorrer a Padre Pio e pediu-lhe que fosse à sua propriedade para abençoar a plantação. O padre assim fez, e enquanto caminhava, rezando e abençoando, os piolhos caíam das favas, fulminados. Outros camponeses recorreram a ele, e por toda a parte as orações do padre destruíam os insetos. Numa semana toda, as plantações de favas foram libertadas e a colheita foi abundante. Livro Padre Pio, um santo entre nós. Autor Renzo Alegre, página 145. Oração. Nós muitas das vezes pedimos oração, mas pedir o outro é um ato de humildade para que o outro interceda pelos nossos impossíveis. Mas muitas das vezes nós podemos cair nesse costume de sempre aproximar de um irmão que a gente vê ele com terço ou na igreja e dizer: reza por mim. Meus irmãos e minhas irmãs, veja bem o que eu quero te orientar. Talvez esse irmão, a situação dele está pior que a sua, ele precisa mais de oração que você. E muitas das vezes, meus irmãos, quando a gente passa por dificuldades, é aí que você tem que rezar. Meus irmãos, jamais eu e você possamos colocar como vítima. Jamais. Nós precisamos nos humilhar, prostrar diante do Senhor. E a oração, quando eu rezo, eu alimento, eu fortaleço, eu cresço em estado de graça e santidade. Quando o irmão intercede por mim, o irmão ficou mais íntimo, o irmão fortaleceu, o irmão se nutriu. É claro que a sua oração vale, amém, amém. Você pode pedir? Pode. Deve continuar pedindo? Deve. Mas você tem que entender uma coisa. Quando você reza, você entra em diálogo com Deus. Veja bem aqui, presta atenção. Se você fala assim: filho, vai lá e diga pro vizinho, tal rua, tal lugar, e diga pra ele isso, isso e isso. E seu filho vai lá e fala. Seu filho volta e fala: o vizinho, pai ou mãe, mandou dizer isso, isso e isso. E você vai pensar: mas será que meu filho não esqueceu de falar nada? Será que... mas já que ele falou isso, eu poderia ter falado isso. Eu vou mandar meu filho de novo. Eu poderia ter falado isso, como ele respondeu isso, aquilo e tal. Meus irmãos, veja bem. Nós precisamos, de fato, não é proibido pedir oração.
mas agrada o coração de Deus quando você está cansado, quando você não tem vontade nenhuma de rezar, você está triste, angustiado, ferido, machucado, cansado, e você reza. Mas você reza porque você quer se aproximar de Deus. E em Deus você percebe que é o melhor lugar onde você deve estar. Não importa, meu irmão, você está cansado, pelo menos você vai fazer a mesma súplica que Padre Pio fez: Jesus, Maria e José. Não importa a oração, não importa as palavras, não importa se é silenciosa, se é de forma vocal ou se é através de lágrimas. Não importa. Deus, ele não olha isso, ele está olhando que você não desistiu, não parou. É isso que Deus quer de você e quer de mim, que nós possamos demonstrar a Deus que mesmo passando por tudo isso, estamos aqui rezando em silêncio, vocal, ou em lágrimas, ou em silêncio. Mas estamos ali diante da cruz e dizendo para ele: Jesus, não tenho palavra nenhuma para dizer, tu sabe que eu estou sofrendo, mas aqui eu estou. Entende? Que Deus espera de mim, de você, que você reaja. E nós precisamos reagir. A nossa reação é na cama, deitado, em pé, sentado, ajoelhado, na igreja, em casa, diante do Santíssimo, diante da cruz da Irmã Nossa Senhora. Feche os olhos e faça a oração. É isso. Deus não olha o seu pecado, defeito de caráter do seu passado, não. Mas Deus é amor, ternura, misericórdia. Meu irmão, suplique, peça, clame e reze.